A Sombra que é o Grande Deserto, um audioconto de Tarcísio Lucas. Esse conto faz parte da edição número 2 do livro Planeta Fantástico, organizado por Duda Falcão e lançado pela editora Metamorfose. A Sombra que é o Grande Deserto. No alto de uma gigantesca duna em Alguth, um planeta obscuro que circundava a estrela de Barnard, na constelação de Ophiuchus, Zax observava em silêncio o grande deserto. Contemplou outras dunas menores à distância, com seus contornos irregulares, sob um céu de um rosa doentio, e atrás desses mesmos contornos, o enorme olho de Zayal-Xutrux, o Deus de todos, também chamado de a Sombra que é o Grande Deserto. Zax recitou as palavras. Sempre se devia recitar as palavras ao se contemplar uma parte de A Sombra que é o Grande Deserto. E em seguida dirigiu seu olhar para os céus, ciente de que em algum lugar além, em um outro mundo, uma outra criatura, considerada louca pelos seus, sonhava com sua raça. Zax sentiu algo em seu íntimo ao saber que esses seres loucos de um mundo distante às vezes pensavam neles e os chamavam de homens-moscas rastejantes. Ficou contente ao virar seus olhos compostos para trás e ver as centenas de larvas que havia depositado junto à areia, na base de um dos muitos zigurates megalíticos que sua civilização construíra. Aproximou sua probóscide de algumas dessas larvas, alimentando-se a fim de recuperar forças para concluir a imensa construção à sua frente, e continuou. Pensou uma última vez nessa criatura louca que sonhara com ele, e enfim seguiu seu caminho, rastejando até a enorme pirâmide que estava sendo erguida em meio às areias do grande deserto. Milhares de outros homens-moscas rastejantes iam e vinham em um ritmo incessante, carregando rochas e arcos, interrompendo o trabalho apenas quando, ao longe, enxergavam o olho de A Sombra que é o Grande Deserto se abrir e as palavras precisavam ser recitadas. Essa era a maior de todas as construções já feitas em Alguth, considerando que o grande deserto, que cobria a superfície do planeta, era tomado por pirâmides e zigurates, megalíticos e ciclópicos. Ver que essa nova pirâmide se destacava em meio aos cenários alegrava. Nascer, construir templos para a sombra que é o grande deserto, morrer e servir de alimento, sem pausa para nada entre um período e outro, era a glória e o único objetivo de um homem-mosca rastejante. Perto da base do monumento, Zax contemplou o topo da pirâmide, quase finalizado, acima das poucas nuvens tóxicas que nunca viravam chuva. Moveu seu corpo rastejante para um dos lados, avistando a quilômetros de distância um dos muitos e grandes tentáculos de A Sombra que é o Grande Deserto. Recitando as palavras, pensou que algo estava errado. Mas ciente do perigo de continuar com esses pensamentos, pois a sombra que é o grande deserto certamente os perceberia e destruiria novamente a superfície do planeta Alguth, como já ocorrera infinitas vezes ao longo da antiga história da civilização dos seres rastejantes, Zax realizou movimentos na seção ventral de seu corpo, processo que sempre servia para esvaziar a mente de um homem-mosca rastejante de forma satisfatória, e sentiu-se feliz em estar cumprindo sua razão de existir. Os portões que davam acesso à grande pirâmide, com centenas e centenas de metros de altura e largura, ainda estavam abertos, e ele adentrou o recinto. Essas construções, que deveriam ser erguidas em locais específicos, em datas específicas, eram puramente ritualísticas. Jamais seriam de fato o lar de A Sombra que é o Grande Deserto.
o Deus de todos não caberia em um lugar tão pequeno para seu ser. Zaaf-Zax olhou para as inscrições nas paredes do templo pirâmide e imaginou quantas outras criaturas de outros muitos mundos sonhariam com elas ao longo das eras. Compenetrado nessa visão, não percebeu quando os tremores começaram. Tremores não eram incomuns em Algoth. Todos estavam acostumados a eles, mas esse era diferente. O tremor aumentou e Zaaf-Zax sentiu que essas oscilações vinham de um lugar mais tenebroso, distinto dos demais. Em meio a esses pensamentos inconvenientes, ele notou o chão se abrindo e foi sugado para dentro de um abismo escuro, junto com areia, terra e blocos retangulares usados na obra do templo. O homem mosca rastejante esperava encontrar logo o final da trajetória. Preparou seu par de asas membranosas para sobreviver ao impacto certeiro, mas o baque não veio e a descida continuou vertiginosa. Ele não soube precisar quantos minutos demorou caindo. Quando seu corpo comprido atingiu o solo, teve a certeza de que nenhuma queda deveria durar tanto tempo. Também sabia que deveria ter morrido no processo. Não entendeu como estava vivo e, na verdade, intacto. Rastejou para longe, desviando dos blocos que ainda caíam. Olhou para cima e viu a uma distância enorme, o que parecia um pequeno buraco de luz, indicando a superfície onde estivera segundos atrás. Diante da impossibilidade de realizar o caminho de volta, suas asas o elevavam apenas a poucos metros do solo. Zaaf-Zax decidiu olhar ao redor para checar suas opções. Encontrava-se no que parecia ser uma caverna de proporções gigantescas, tão grande quanto os zigurates e as pirâmides que construíam. Evidentemente, não era uma caverna natural. Havia um design em sua estrutura. Os olhos compostos do ser rastejante se acostumaram ainda mais à escuridão, e ele pôde ver então esculturas em rocha, igualmente enormes, e inscrições nas paredes. Eram hieróglifos escritos em uma linguagem rudimentar, anterior à língua antiga e à chegada de A Sombra que é o Grande Deserto, de difícil entendimento, mas ainda assim inteligíveis para Zaaf-Zax. Ele sabia que não deveria ler, sentiu isso com todo o seu ser. No entanto, algo o chamava. Por fim, não resistiu. Leu os hieróglifos, contemplou as esculturas de pedra bruta e conheceu a verdade, a terrível verdade. Percebeu que tudo a que os homens moscas rastejantes se dedicavam no decorrer dos milênios era uma mentira. Entendeu sobre o grande esquema das coisas e como a própria A Sombra que é o Grande Deserto se resumia a uma poeira insignificante diante de poderes infinitamente maiores. Conheceu um desses poderes infinitos, sombrio e tão certo quanto a morte ali à sua frente. Pronunciou um som nunca antes vocalizado por um homem mosca rastejante, e pelo próprio som descobriu que havia enlouquecido. Soube também que acima dele, na superfície, A Sombra que é o Grande Deserto percebia seus pensamentos, levantando-se enfurecido. A destruição recomeçaria. Mas não pôde deixar de continuar sua gargalhada insana, ao constatar que nunca mais precisaria temer a sombra que é o Grande Deserto. O adorado ser não passava de um deus fraco, uma poeira cósmica pouco maior que ele mesmo, Zaaf-Zax. E, em sinal de respeito aos verdadeiros poderes das profundezas, jurou sua lealdade. Em muitos lugares distantes, noutros mundos, seres adormecidos enlouqueciam ao sonhar com as visões de Zaaf-Zax. A criatura rastejante nunca mais recitaria as palavras.